Oi, 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 gente, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Gisele, eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias para vocês. Vamos lá. O título é O Curral de Homens. Isso mesmo, Curral de Homens. Todos os nomes já estão trocados e isso não é um conto ou uma história, sim um relato. Eu realmente vivi tudo isso. Este relato é um alerta a todos. Bom, meu nome não importa e por mais que eu tenha 25 anos, eu sinto que envelheci décadas. Nos últimos meses, não desejo me identificar por nenhum motivo. Já estou lidando com demônios demais para adicionar mais um peso ao meu fardo. O motivo de que eu estar enviando esse relato é porque minha alma grita por libertação. Eu estou tão afundada em medo, depressão, que a minha saúde deteriora cada dia. Eu perdi 32 quilos nos últimos 4 meses e cada grama arrancada de mim cada grama arrancada de mim como se fosse um pedaço da minha sanidade. Hoje, além de compartilhar esse desabafo, eu quero alertar todos sobre algo que jamais imaginei existir, algo que está debaixo dos nossos olhos, bem escondido, mas operando no amargo dos nossos países. Será que assim que se pronuncia amargo, amargo, enfim? Tudo começou no ano passado, em 2024, especificamente no mês de junho. Hoje estamos em janeiro de 2025. Ainda assim, cada detalhe que vivi parece ter acontecido ontem. Eu sempre fui fascinado por religião, espiritualidade ou crença. Eu cresci em um lar evangélico, mas eu atingi ali a certa maturidade e decidi sair da igreja. Não foi assim por revolta, mas por uma busca de algo mais amplo. Eu continuo acreditando fielmente em Deus, mas eu também construí ali meus próprios mandamentos, fruto de um estudo mais aprofundado, racional da Bíblia. Mas mesmo assim, eu nunca me afastei do cristianismo. A minha curiosidade sempre me guiou a pesquisar outras religiões, não porque querer segui-las, mas por admiração ali a diversidade de crenças, rituais e histórias. Eu sempre estudei de forma distante, por trás ali da tela do meu notebook, mas em um momento algum senti vontade de frequentar outro culto. Hoje amaldiçoo essa curiosidade que me levou a cruzar um limite que nunca deveria ter sido ultrapassado. O vento desencadeou dessa tragédia pessoal foi o evento desencadeado dessa tragédia pessoal foi um churrasco de família. Estávamos todos reunidos na casa da minha avó. Lá estavam meus pais, tio, primos e outros parentes. Minha prima Vitória, qual eu tinha de maior afinidade, trouxe uma amiga chamada Sheila. Ela era uma jovem de 23 anos, de aparência comum, mas de sorriso cativante, ou modos educados. Entre conversas tribais, o tema acabou reveredando para espiritualidade e religião. Claro que eu estava no meu elemento, né? E aí perguntei, casualmente, a Sheila, qual era a sua religião? Foi então que ela me mencionou algo que até hoje eu não prefiro não repetir. Além do medo de represária, mas também porque eu sinto que as palavras carregam uma energia que pode invocar o que é obscuro. Naquele momento, algo me estremeceu. Eu já tinha pesquisado ali centenas de religiões ao longo dos anos, sabe? Hinduísmo, budismo, bandá, candomblé, religião africana, doutrinas orientais e até seitas mais escuras. Mas o que a Sheila mencionou era algo completamente novo, um nome que eu nunca havia cruzado em meu caminho. Eu perguntei
mais sobre a religião, mas a Sheila acabou desconversando. Era evidente que ela não queria falar sobre o assunto, mas aquilo me deixou intrigado. Mas também não o suficiente para ficar ali insistindo. O churrasco terminou e cada um seguiu para sua casa. Assim que eu entrei no meu quarto, eu corri para o computador. Pesquisei por horas sobre o nome que Sheila havia mencionado, mas em quase não encontrei nada, apenas um fórum no Reddit, onde o usuário questionava algo semelhante. A postagem estava sem resposta, o que apenas aumentou a minha inquietação. A minha curiosidade começou a me ocorrer por dentro, então eu decidi pedir o número da Sheila para minha prima Vitória, sob o pretexto de que eu queria ficar um pouco com ela. Na realidade, meu único objetivo era descobrir mais sobre aquela religião misteriosa. Quando Sheila respondeu a minha mensagem, eu iniciei ali uma conversa distraída, né? Eu sou bom em persuadir as pessoas, o com ela não foi diferente. Depois de alguns dias, eu consegui convencê-la a sair comigo. A noite marcada, eu levei Sheila a um barzinho acolhedor, onde bebemos, jantamos e risada e conversa. Sobre trivialidade, ou esperei o momento certo para trocar no assunto. O principal princípio ela até hesitou, mas após algumas doses de álcool, a língua soltou. E aí foi quando ela disse: se você quiser saber tanto sobre a minha religião, eu vou te levar lá um dia. E ela disse isso com um sorriso que parecia inocente, mas carregava algo que só identificaria depois com uma sombra ali de malícia. Mal eu sabia que a minha vida estava prestes a mudar para sempre. Chegando o dia da visita, quando eu cheguei lá, o corredor era simples, mas a iluminação intensa parecia demais, como se estivesse tentando forçar a clareza onde não havia espaço para dúvidas. A luz fria, quase clínica, parecia desprovida de acolhimento, criando ali uma sensação inquietante. No final daquele corredor, uma porta abriu para uma sala que à primeira vista parecia até ser uma sala comum, mas havia algo de estranho no ar, algo que não conseguia identificar imediatamente. O ambiente estava lotado, mas não de maneira caótica. Cerca de 30 pessoas estavam ali, todas posicionada de forma ordenada, como se estivesse esperando por algo. Havia uma calma meio que forçada ali, no ar, como se todo estivesse em um estado de tranquilidade forçada, tentando convencer a si mesmo que estava no lugar certo. Sentamos em uma roda do ritual e começou. Um por um, os participantes se levantaram e se dirigiram ao centro da sala, onde um altar simples, quase insignificante, se ergueu. As ações que seguia eram meticulosas, quase automáticas. Cada pessoa molhava cuidadosamente as suas unhas das mãos e dos pés, e depois a parte de trás das orelhas, e finalmente uma mecha de cabelo. Era uma sequência de gestos que parecia sem sentido à primeira vista, mas havia algo profundamente simbólico na sua execução. As pessoas ali, elas estavam profundamente concentradas. Eu me vi imenso em uma atmosfera que, embora aparentemente inocente, estava começando a fazer o meu instinto gritar. As pessoas ao meu redor tinham cabelos longos, com exceção de mim, que cortava o meu cabelo curtinho. A sensação de estar desconectado de algo maior começou a me consumir, e a estranheza da situação ficou mais palpável. Mas mesmo assim, eu segui as instruções. Eu molhei as unhas e os pés, mas emiti o cabelo. Algo dentro de mim pedia para eu fazer todo aquele ritual.
E não entendi por quê, mas eu não podia deixar de sentir que havia algo assim, havia algo mais naquela cerimônia, algo que escapava do meu entendimento. Depois do ritual, nós reunimos novamente ali na roda e todo estava vestido com ventais verde, como de açougueiros, e que tornava a cena ainda mais desconcertante. Cada um, em um tom grave, falava: "Eu sou grato a tal coisa, que eu não vou ficar aqui pronunciando o nome. Quando chegou a minha vez, um calafrio percorreu a minha espinha. Eu não sabia exatamente por que eu estava dizendo aquelas palavras, mas parecia que não havia como voltar atrás. Eu acabei falando sem saber, por pura inocência e burrice. Aquelas palavras soavam vazios, passadas ao mesmo tempo, como se carregasse um peso que eu não compreendia ali naquele momento. Logo após, alguém acionou um dispositivo estranho, como se fosse um aquecedor bem sofisticado e eficiente. Um ambiente que estava um pouco abafado ficou suportavelmente quente, como se estivéssemos dentro de um forno, sabe? Era mais assim, sem um calor visível, e o ar parecia denso, quase sólido. Todos naquela sala começaram a repetir a palavra tal, que eu não vou repetir porque meio que todo o dialeto é eu não sei o que está escrito aqui, mas em cada repetição fica mais sufocante que a anterior. A temperatura era desconcertante, o calor parecia estar nos nossos ossos e a sensação de desconforto se tornou um peso palpável. Se quando o dispositivo foi desligado, o calor diminuiu, mas a atmosfera tensa permaneceu como se o ar carregasse algo invisível que se arrastava. Esperando por algo mais, quando finalmente a cerimônia terminou, o ambiente se desenvolveu na mesma calma forçada com que havia começado, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu senti que não estava no lugar certo, que tudo ali era uma teia invisível que me envolvia lentamente. No entanto, a curiosidade me manteve preso. Eu fui embora sem entender completamente ali o que tinha acontecido, mas com a sensação desconfortável de que havia mais por trás daquele lugar do que eu poderia compreender. Lembrando que Sheila até me perguntou o que eu tinha achado da experiência, tentando aparecer um pouco diferente, né? Eu até disse: a diferença é legal, mas assim dentro de mim a água estava em frangalhos. Aquele culto, ou que eu fosse, começava na maneira mais como sombra, algo que se aproximava lentamente. Em cada semana, o mesmo ritual repetia. Eu começava a perceber que havia algo que não conseguia entender, mas que de alguma forma me traía. E foi numa terça-feira de setembro, assim. Foram 3 meses frequentando esse culto, que o final de uma das sessões que eu lide com uma calma ali que beirava a frieza, nos revelou algo inesperado. No sábado seguinte, iremos para o curral. Ele disse que tudo estava preparado para o sacrifício anual. As suas palavras estavam carregadas de um peso estranho, como não estivéssemos nos aproximando de algo inevitável, algo que lá no fundo já sabia, mas que não queria admitir. Ele falou em uma língua que não era ao mesmo tempo familiar e estranha, algo que
que meu cérebro não conseguia processar completamente. Hoje eu sei que as palavras tal significava curral e as outras significava sacrifício, mas aquela hora as palavras me parecia presságio, sabe, algo que está prestes a acontecer, algo que eu não poderia mais evitar, mas eu não sabia aonde isso me levaria e por quê. Gente, até aquela primeira palavra que eu falei lá em cima, né, que eu não ia pronunciar, porque assim como ela é palavra cural, também significa ele tipo tinha falado em uma outra língua que não era a língua que usa no alfabeto. E por isso que eu não sei pronunciar, porque eu não sei como a tonação dessas palavras. Digamos assim, ai, por isso que eu também não pronunciei, mas aquele já fez a tradução. Mas afim, voltando para a história, eu completamente perdi a saber que estava aquilo. Perguntei para Sheila, né, que realmente estava acontecendo. E ela, com aquela calma característica que tem, começava a achar desconcertante e me explicou que uma vez por ano o grupo se reúne no sítio do culto para poder plantar e colher do ano seguinte. A explicação, porém, não fez sentido algum para mim, sabe? Plantava? O que queria dizer com isso? E todas essas informações, a minha confusão só aumentava. Eu já estava em um estado de total incompreensão, mas de alguma forma essa explicação só fez o mistério crescer ainda mais. Em 3 meses ali, só tinha aprendido que se esse Deus deles, que nem é que eles cultivavam, nem era uma divindade. Prosperidade é mais nada. Por isso que dá a essência do desconhecido. O mesmo que a total falta de entendimento, algo dentro de mim, talvez por já estar envolvido com o grupo e também pela aproximação ali com a Sheila, me fez tomar uma decisão impossível. Hoje, né, olhando para trás, totalmente insensata, eu decidi foi que eu iria e eu não sabia que me esperava, mas estava profundamente imenso naquela distância. Curiosidade tornou o controle da situação. Então o dia da viagem chegou. Logo notei algo bem estranho. 90% das pessoas ali tinham seus próprios carros, mas todos nós iramos de ônibus fretado. Eu perguntei a Sheila e também um rapaz do grupo. Ambos me explicaram que todos deviam viajar junto, que era requisito ali do ritual, segundo eles. Todos deviam ir e voltar junto no dia da plantação. Bom, algo não estava certo, mas já era tarde demais para questionar. Eu já estava ali e estava comprometido, então tive que seguir em frente. Essa viagem durou a cerca de 4 horas. O lugar onde chegamos, afastado, surpreendentemente bonito, mas havia algo na paisagem que parecia um cenário irreal. Estava escurecendo por volta ali das 18 horas quando chegamos ali. Para minha surpresa, havia umas 150 pessoas ali. E nesse momento percebi que existia outras células daquela região, daquela religião. Isso só me aumentou ainda mais a sensação de que eu estava cada vez mais distante do que eu imaginava que aquele grupo, fizemos as devidas apresentações, trocamos ali cumprimentos formais, como se estivéssemos em um ritual de boas-vindas.
O líder do meu grupo, um homem de aparência séria, reservada, me avisou que todos deveriam descansar, porque a plantação começaria uma em um ponto da manhã. Quando eu estava indo para o quarto, ele me chamou de canto com uma expressão quase fria e me disse: nesse período que você esteve conosco, você foi um convidado. Se quiser se tornar parte da família, terá que plantar conosco o que você prefere. Continuou sendo apenas um convidado ou se tornar da família? Bom, aquelas palavras caíram sobre mim como uma sombra. Eu não sabia exatamente o que estava em jogo, mas parecia ser uma escolha importante. E eu já tão imenso naquele ambiente, eu decidi aceitar, sem saber muito bom que isso significava, eu só respondi como uma única certeza que eu tinha: quero ser família.